amigos, aqui o professor Inácio Dantas, dando prosseguimento às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante nas comunicações, que é o uso da palavra porquê. Eu vejo muita gente fazendo confusão quando é que usa o porquê junto, porquê separado com acento, sem acento. Leio muito isso nas redes sociais, nas reportagens, revistas e até livros. Isso é importante a gente ter o domínio, afinal a gente que é profissional, contabilista, economista, administrador, médico, jornalista, enfim, todos nós, ao escrevermos um texto de suma importância, um contrato, uma escritura, etc., deveremos usar a palavra correta. Afinal de contas, nós temos que demonstrar no que escrevemos o nosso conhecimento da língua portuguesa. Então, vamos desmistificar? Primeira forma do porquê. Porquê junto e sem acento. Quando é que eu uso? Eu vou usar nas seguintes circunstâncias. Quando for uma resposta e quando for uma explicação. Ok? Quando for uma... Eu vou usar também quando eu puder substituir a frase por pois, quando eu puder substituir a frase por causa de que, ou quando eu puder substituir a frase pela palavra visto que. Então, exemplo. José não foi porque estava chovendo. Vejam, pessoal, esta frase é uma frase interrogativa, mas ela é explicativa também ao mesmo tempo. José não foi porque estava chovendo. Este porquê eu posso substituir pela palavra por causa de que. Então veja, pessoal, o seguinte, não é porque a frase está com ponto de interrogação que dentro dela também não há uma explicação. Ele não foi porque estava chovendo. Quer dizer, estou lhe perguntando e ao mesmo tempo explicando. Então este porquê aqui eu posso substituir por causa de que. Ele não foi por causa de que estava chovendo? Então o porquê é junto, a frase está com ponto de interrogação e o seu porquê deverá ser separado com acento, etc. Você tem que ir na substituição dessas palavrinhas aqui. Substituir a frase tiver nexo, a frase tiver sentido, significa que é um porquê junto e sem acento. Outro exemplo. Ele ri porque não é com ele. Estou afirmando, tá? Estou explicando, estou respondendo. Ele ri porque não é com ele. Estou explicando. Ele não ri, posso substituir o porquê. Ele não ri, pois não é com ele. Ele não ri, visto que não é com ele. Ele não ri, por causa de que não é com ele. Perceberam aí as duas situações, pessoal, do uso do porquê junto e sem acento? Embora, repito, a palavra esteja com ponto de interrogação, não significa que o teu porquê será separado, não significa que o seu porquê será com acento, e não significa que será separado e com acento, ok? Esta é então a nossa primeira desmistificação do porquê junto e sem acento. Vamos à segunda? Segunda forma de escrever o porquê. Porquê separado e sem acento. E quando é que eu uso o porquê separado e sem acento?
eu uso quando é uma pergunta. Quando você está fazendo uma pergunta. Ok? Então vamos lá. E quando é que eu posso substituir? Eu posso substituir, por exemplo, pela palavra por que motivo? Ou por que razão? Também pelo qual motivo ou pela qual razão? Pelo qual motivo? Então, pessoal, quando eu tiver uma frase que eu posso substituir, tá? Por que motivo? Por que razão? Pelo qual motivo? Pelo qual razão? Eu vou escrever um porquê separado. Em geral, pergunta, mas pode ter frases que não é uma pergunta, não tem um ponto de interrogação no final. Por exemplo, pessoal, não vou dizer porque não fui. Não vou dizer porque não fui. É uma pergunta? Não, não é uma pergunta, tá? Eu disse que, em geral, porque separado é quando se pergunta. Mas veja essa frase, que interessante. Não vou dizer porque não fui, tá? Então, este porquê aqui, eu posso substituir por que motivo. Não vou dizer por que motivo não fui. Não vou dizer por que razão não fui. Não vou dizer pelo qual motivo não fui. Então, porque é separado. Outro exemplo. Por que você não foi? Por que você não foi? Aí sim eu tenho uma frase que é uma pergunta, tem um ponto de interrogação. Por que você não foi? Por que motivo você não foi? Por qual razão você não foi? Então este meu porquê é separado. Conseguiram distinguir aqui a diferença, pessoal? O segredo está no uso dos substitutivos pelas essas palavrinhas aqui. Se na frase você conseguir substituir, então seu porquê será separado. Claro que você vai ter que decorar essas palavrinhas, que elas serão chaves ao você formular uma sentença, para você escrever corretamente. Ok? Então vamos à terceira forma. Então, terceira forma, pessoal. Porquê separado e com acento. Quando é que eu uso? Eu uso em interrogação. Usado em interrogação e também usado, ok? Usado também no fim da frase. No fim da frase. Ok? Então, que situação que é o ponto de interrogação? É o seguinte: você vai ao cinema? A pessoa diz não, aí você pergunta, por quê? Então, este porquê será sempre separado e com acento. Quando você pergunta por quê? Ah, aconteceu tal fato assim, eu não vou. Por quê? Separado e com acento. No final de frase, pessoal, também usado no final de frase. Por exemplo, não vou dizer por quê. Fim de frase. Por que separado?
não vou dizer a razão do porquê, não vou dizer por qual motivo. Então, porquê separado e com acento, por quê? Porque tem um ponto final. Então, quando tiver nessas circunstâncias, pessoal, tiver o ponto final, tiver ponto de exclamação, tiver reticências ou tiver a interrogação, e se você está terminando a frase, então o seu porquê será com acento. No caso aqui, eu posso substituir por qual motivo e por qual razão, o porquê é separado. Vamos ver outra frase? Ninguém sabe por quê. Ninguém sabe por quê. Ninguém sabe por qual motivo. Ninguém sabe por qual razão. Se tivesse uma sequência na frase aqui, não teria o acento. Como terminou a frase, tem o acento. Ó, repetindo. Se tivesse uma sequência aqui, não teria o acento, seria separado. Porque eu posso substituir ninguém sabe por qual motivo, ninguém sabe por qual razão. Como é final de frase, o porquê é acentuado e separado. Ok, pessoal? Vamos à quarta forma? Pessoal, quarta forma. Porquê junto e com acento. Quando é que eu uso? Eu uso nas seguintes circunstâncias o porquê junto e com acento. Uma das circunstâncias, pessoal, quando eu tiver um numeral. Por exemplo, numeral 1, 2, 1000, por exemplo. Um numeral. Quando também tiver, por exemplo, o ou os. Segundo, quando que eu vou usar? Eu vou usar motivos. Então, a segunda forma que eu vou usar para escrever o porquê junto e com acento são motivos. Vamos aos exemplos. Exemplo do numeral. Posso perguntar assim: eu sei um porquê e ela sabe 1000 porquês. Então, eu sei um porquê e ela sabe 1000 porquês. Numeral, porque são juntas e com acento. Por quê? Porque antes da palavra eu tenho um numeral. Numeral 1, numeral 1000. Podia ser, eu sei 2 porquês que ela não foi. Eu sei 3 porquês. É um numeral. Vamos ver agora com o artigo. Eu sei o porquê. Eu sei o porquê. Ou então, eu sei os porquês. Eu sei os porquês. Então, numerais, ou melhor dizendo, artigos, um no singular e outro no plural. Então, porquê junto e com acento. Finalizando, motivos, pessoal. Seria o 3. Ela chorou e tem seus porquês. Ela chorou e tem seus porquês. Ela chorou e tem seus motivos. Então, esses seus aqui faz com que o porquê seja junto e com acento. Outra frase. Ciúmes são a razão, ciúmes são as razões dos porquês.
Então veja na frase, pessoal. Brigas, ciúmes são as razões dos porquês. Recapitulando a frase, ó, brigas, ciúmes são os motivos dos porquês. Então posso substituir por motivos. Então esse dos porquês, esse porquês é junto e com acento. Ok, pessoal? Então essa explicação de forma simples, resumindo um pouco, mas o conteúdo aqui é esse, ok? Estou deixando aí em cima outros canais nossos para você dar uma olhadinha, porque pode ter dúvida, poxa, mas você escreve, qual é sua bibliografia, quais são os seus trabalhos? Então eu vou deixar aqui em cima para vocês acessarem e conhecer um pouco mais dos meus livros. Eu tenho 40 obras editadas, serão mais de 30, inclusive romances policiais, poesias, livros fora do Brasil, tem livros no México em espanhol. Então para você conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tá ok? Muito obrigado, se vocês gostaram, deixa aí o joinha, cliquem aí no positivo para valorizar o trabalho da gente, compartilhem, principalmente se inscrevam, tá ok? Muito obrigado e até uma próxima!